Para realizar a apresentação da teoria da objetividade, eu irei utilizar a narrativa existente na própria teoria, evidentemente. Eu gostaria de apresentar o sumário dessa teoria, de modo que possa ter uma ideia do quão abrangente ela será. Evidentemente que em um único vídeo eu não poderia apresentar essa teoria como um todo, mas eu quero aqui fazer uma introdução dessa teoria e no desenrolar do projeto eu verei a necessidade de quantos vídeos eu terei de produzir para apresentar o corpo teórico como um todo. O sumário da teoria da objetividade apresenta no capítulo 1 as primeiras impressões, que é um apanhado geral, um entendimento lógico do significado de nada. Então é uma coisa complexa você falar para um ser humano que algo surgiu do nada, porque a nossa convenção humana, algo como a ausência de toda e qualquer forma. Entretanto, a teoria trabalha argumentos lógicos para demonstrar que esse nada convencionado pela humanidade efetivamente não existe, ou seja, o nada não pode ser absoluto. Não existe nada absoluto, pois se existisse o nada absoluto antes da ocorrência do universo, o próprio universo não poderia surgir. Então algo precisa acontecer antes do surgimento do universo, para que daí ele sirva como causa para o desenvolvimento ou a projeção do próprio universo. Então é isso que é apresentado nessas primeiras impressões do capítulo 1. No capítulo 2 eu apresento os pressupostos lógicos fundamentais. Então, se existe uma teoria que está pretendendo explicar como o universo surgiu a partir do nada, essa teoria, como qualquer outra teoria, precisa se apoiar em pressupostos. Então, eu utilizo dentro desse corpo teórico 7 pressupostos. O fato é que esses pressupostos que são apresentados na teoria da objetividade como fundamentação não são pressupostos relativos, são verdades absolutas. É isso mesmo. A teoria trabalha com o conceito de verdade absoluta, se opondo aí ao entendimento científico vigorante, mas há uma necessidade, como é demonstrado ali de modo lógico, geométrico e racional, matemático, que ocorram, melhor dizendo, verdades absolutas. Porque se o universo surgiu, ele precisa de fundamentos absolutos. O universo não poderia surgir feito dentro de uma aleatoriedade, porque a aleatoriedade em si já demonstra a existência, a ocorrência de uma existência. Então, o que deu início ao universo, como os próprios filósofos, pensadores ao longo da história demonstram, é algo sem causa, mas que ao mesmo instante é a causa do desenvolvimento do próprio universo. Então, esse algo sem causa, como Aristóteles chamou de primeiro motor ou motor imóvel, como os pensadores e filósofos pré-socráticos também já pressupunham, esse primeiro motor, ele não tem causa, porque senão nós faríamos um raciocínio regressivo infinito, sem fim, ou sem uma causa primeira. Então, se nós tivermos o desenvolvimento de um universo, esse desenvolvimento requer o entendimento do que seja movimento. Então eu preciso de uma causa primeira. Não só a filosofia trata esse conceito como ponto inicial, a própria ciência também trabalha isso. Então, o átomo primordial, propagado pela teoria do Big Bang e os seus defensores, nada mais é do que uma forma de regressão no tempo, onde eu tenho uma causa primeira para que a partir daí eu desenvolva um modelo de criação do universo. Então, esta causa primeira precisa ocorrer. E aí, numa visão religiosa, como tratou o Tomás de Aquino, Santo Agostinho, essa causa primeira, esse motor imóvel, na visão religiosa, seria Deus, na cultura ocidental, na cultura oriental, nas diversas culturas, né, da história da humanidade, a causa primeira é Deus. Mas essa teoria da objetividade que eu apresento agora a vocês é uma teoria que se opõe à ideia do criacionismo, e é uma teoria que se opõe ao Big Bang,
e é um modelo de expansão apresentado pela ciência e se apresenta justamente por isso com o nome de a terceira teoria ou a terceira via. Então, no corpo da teoria da objetividade são apresentados esses pressupostos lógicos fundamentais, que são essas verdades absolutas, que serão 7 verdades absolutas. Eu não irei aqui no sumário, na apresentação desse sumário, já informar quais são essas verdades, mas a teoria trabalha com a apresentação da primeira verdade, da segunda, da terceira verdade. Depois ela faz uma breve narração sobre o tempo e o espaço, e aqui um adendo muito importante, porque a teoria da objetividade demonstra que tempo e espaço são a mesma coisa. Ou seja, a teoria da objetividade não trata o tempo como uma entidade diferente do espaço. Outra coisa importante dentro da teoria da objetividade é que o ente geométrico ele é quadridimensional. Isso é uma demonstração que é feita na teoria da objetividade e é feita também no comentário número 9 a essa teoria da objetividade, que tem o título de A Esfera Perfeita, onde é feita uma demonstração muito bem fundamentada de que, em verdade, todo elemento geométrico possui 4 dimensões espaciais. E, na verdade, como ficará demonstrado também na apresentação dessa teoria da objetividade e também no comentário número 9, a esfera perfeita, além dessas 4 dimensões que todo ente geométrico possui, todo ente geométrico possui ainda uma 5ª dimensão, que é dada pelo campo magnético desse elemento, como é apresentado no corpo dessa teoria. A 4ª e a 5ª verdades absolutas são apresentadas também, o que chama de efeito indutor. E esse efeito indutor é a causa da expansão desse ente primeiro esférico, que é o nada, como será apresentado. E o nada, na verdade, é um ponto esférico. Esse ponto se expande para formar o espaço universal. Antes do surgimento do universo não há espaço, assim como qualquer outro fenômeno ou força da natureza. Não há espaço, não há forças da natureza. As leis da física não se aplicam antes do surgimento do universo. E isso é muito lógico, pois se eu tenho um ente primeiro, que é causa de todas as demais coisas, nós não poderemos aí aplicar as leis da física, a lei do movimento, da termodinâmica. Essas leis da física não encontram espaço para serem aplicadas neste ponto inicial, causador de todas as demais coisas. Então, como será apresentado, a 4ª e a 5ª verdades absolutas formam o efeito indutor. O efeito indutor é um movimento, como disse Aristóteles. O primeiro motor, o motor imóvel, ele não tem movimento, é a causa primeira. Na visão filosófica, na visão científica, a singularidade do ponto inicial, proposta pela teoria do Big Bang. Na visão religiosa, Deus como causa primeira de todas as coisas. Na visão da teoria da objetividade, um ente geométrico, pois todas as coisas que existem, materiais e imateriais, como será demonstrado, como é demonstrado no corpo da teoria, possuem uma forma geométrica. Então, nada pode estar fora de um entendimento geométrico. E aí vem uma questão. Quando eu falo de entendimento de ordem geométrica, eu estou falando de matemática. A matemática é um instrumental desenvolvido pelo homem para tratar dos entes geométricos. Então, esse instrumental, isso aí é uma coisa que a teoria da objetividade trata muito profundamente. Esse instrumental desenvolvido pelo homem não é uma invenção. A matemática não é uma invenção. Claro, o homem, ao longo da história, desenvolveu símbolos de modo a apresentar esse entendimento sobre os entes geométricos. Mas isso não é uma invenção. O resultado, a aferição desse ente geométrico não é uma invenção. Os símbolos que o homem criou é uma convenção, é uma linguagem, a linguagem matemática ou humana. Mas certamente que em outras civilizações não terráqueas, outras civilizações inteligentes, esses mesmos entes geométricos foram tratados também por uma linguagem. E a linguagem é matemática. Evidentemente que os símbolos serão diferentes, mas o entendimento é o mesmo.
Então, a lógica acerca dos entes geométricos é uma lógica universal. Isso é uma coisa muito óbvia e muito clara. Então, alguns cientistas de grande peso da era moderna ainda dizem que a matemática é uma invenção humana. É claro, a linguagem, os símbolos que dão forma à matemática humana é uma invenção. Mas essa linguagem afere uma realidade, é uma realidade que é universal. Essa linguagem matemática afere uma realidade de entes geométricos que são universais. É o mesmo aqui, é o mesmo em Marte, é o mesmo em outra galáxia distante, em qualquer lugar. Então, e aí a questão de haver a necessidade de existirem verdades absolutas. Isso é muito trabalhado dentro da teoria da objetividade, essa questão da objetividade. E aqui eu já vou adiantando que a teoria trabalha com 2 tipos de verdades absolutas, que são apenas 7, considerando esse ponto inicial, e as verdades relativas. Então, antes de o universo surgir, dentro dessa concepção da teoria da objetividade, não havia verdade relativa. O universo surge a partir de verdades absolutas. Por isso, o termo teoria da objetividade, ou seja, o universo surge de forma objetiva, a partir do desenvolvimento de leis lógicas, e aí vem a questão das 7 verdades absolutas, de leis decorrentes dessas 7 verdades absolutas, porque essas 7 verdades absolutas em conjunto formam uma série de outras regras e leis que são aplicadas à existência universal. Olha o que eu estou falando, a existência universal. Porém, antes de o universo surgir, essa relatividade na combinação das verdades absolutas não ocorre. O que ocorre é um desenvolvimento objetivo, ou seja, o universo surgiu a partir de um ente geométrico e as leis que aí se aplicam são eternas ou perpétuas, conforme o caso, como é apresentado na teoria da objetividade. Então, se eu tenho uma causa primeira, um motor imóvel, como Aristóteles narrou, esse motor imóvel precisa ter uma causa, ou seja, até mesmo o motor imóvel precisa de uma causa, ou seja, precisa ser formada por algo. Então, se dentro da visão religiosa eu digo a causa primeira de todas as coisas é Deus, você tem uma causa. E a pergunta que eu tive lá quando eu era criança, eu tinha 9 anos de idade, era: mas quem formou Deus? Qual a causa de Deus? Então, numa visão científica, a teoria do Big Bang narra que a causa primeira é um ponto pequeno, e denso e quente. É a causa primeira. Mas o que é que forma? Eles estão aí narrando o que é que compõe esse ponto. É um ponto pequeno, denso e quente que se expande ou explode. Então, na teoria da objetividade, que agora eu apresento como terceira via, esse ponto inicial, ele não é quente, porque as leis da física e da termodinâmica não se aplicam aí. Ele não é denso, porque densidade requer conjunto de elementos. Eu só posso ter densidade se eu tenho vários elementos. Então, nada que é apresentado na teoria da objetividade é elemento único, geométrico. Então, ele não pode ser quente, ele não pode ser denso. E ele não pode explodir, porque a explosão requer que seja tomada a ideia de movimento no sentido de deslocamento. Movimento no sentido de deslocamento. A expansão que eles falam também é movimento no sentido de deslocamento, porque eles estão tratando de algo que é denso, e algo que é denso pressupõe conjunto de elementos ou de partículas altamente condensadas. A teoria da objetividade, o ponto antagônico inicial, ou nada, como é proposto, ele é um elemento, mas ele é um elemento único, ele não é um conjunto de elementos condensados. Ele é único, ele é um ente geométrico único. Mas, mesmo assim, eu entendo, e é o que é apresentado evidentemente na teoria, é que esse nada também precisa ter uma essência. Mesmo sendo um ente único, primeiro e eterno, ele precisa ter uma essência. Como é dito, todas as coisas são compostas por outras coisas, então esse nada precisa ter uma explicação lógica, e é aí que entram as verdades absolutas. A descrição que é feita na teoria da objetividade acerca do nada
é a descrição de um ente geométrico que surge a partir da aplicação de verdades absolutas. Então, ali no corpo da teoria da objetividade é dito que esse ente geométrico inicial é o nada, mas esse nada não significa a ausência de toda e qualquer forma, porque esse nada ocorre eternamente. Se esse nada ocorre eternamente, é preciso dizer qual é a essência desse nada. E a teoria da objetividade demonstra as verdades absolutas que compõem o corpo desse ente geométrico inicial, que é o nada. Capítulo 3, ali é tratado sobre a lógica geométrica primitiva existencial, desenvolvimento inicial dessa demonstração geométrica que compõe esse ente inicial e o seu desdobramento em filamentos que se expandem, mas aí não há ainda movimento real. Essa expansão é uma expansão de formação. Essa expansão do ente primeiro, do motor imóvel, tomamos o termo aristotélico, que no nosso caso é uma esfera perfeita. Essa esfera perfeita expande a partir de suas faces filamentos, e esses filamentos, em um momento posterior, um momento final dessa expansão, criam o espaço universal. E aqui eu chamo a atenção o seguinte: todos os modelos filosóficos e científicos tratam dessa questão da expansão, do surgimento, mas nenhum modelo filosófico, científico ou religioso tratou disso, demonstrando com amparo em geometria, lógica e matemática como isso ocorreu. Então, esse é o diferencial da teoria da objetividade. Então, nós não utilizamos termos genéricos. Todo conceito que é dado dentro da teoria da objetividade é demonstrado com amparo em geometria. E aqui eu não me refiro a um instrumental geométrico padrão, mas uma geometria básica, inicial, de existência corporal desse objeto geométrico e o seu movimento no sentido de formação antes do surgimento do universo e o seu movimento no sentido de deslocamento a partir do surgimento do universo. Então, o que a teoria demonstra é o seguinte: existia um ente geométrico, que essa teoria denomina de nada. Esse ente geométrico é uma esfera perfeita. Agora, tudo bem, aí eu chego ao que Aristóteles chamou de motor imóvel, né? Mas Aristóteles não desenvolveu como esse motor imóvel consegue dar causa a todas as demais coisas. E aqui a teoria da objetividade é diferente. A teoria da objetividade demonstra qual é esse ente inicial, ou seja, essa singularidade, aí tomando um termo científico, essa singularidade, sendo que essa singularidade é una, ela não é composta por elementos ou subelementos, ou seja, essa singularidade não possui células ou partes menores para compor, ele é elemento único, em conjunto com outras verdades matemáticas ou leis matemáticas iniciais. Então, esse ponto se expande, essa expansão, repito, não demonstra movimento real, pois não há deslocamento, mas sim surgimento de filamentos a partir desse corpo, dessa esfera inicial. E esse surgimento, essa expansão, em um momento posterior, cria o espaço universal, que surge também em forma de esfera. Essa é a demonstração básica geométrica que é feita dentro da teoria da objetividade. Repito, a teoria da objetividade não trabalha com conceitos genéricos, trabalha com demonstrações geométricas. Ela propõe e ela demonstra. Ela propõe e ela demonstra. Ela não propõe e, como Aristóteles propôs, o motor imóvel. É o motor imóvel que dá movimento inicial a todas as coisas. Pronto, ele para aí, ele não vai adiante. A teoria do Big Bang avança, traz o entendimento de singularidade, e a partir daí é desenvolvido um modelo que mostra como essa singularidade se expande e se transforma em todo o movimento que a teoria do Big Bang demonstra. Mas mesmo a teoria do Big Bang, que a teoria da objetividade
essa teoria do nada evidentemente se opõe, não traz de modo lógico, preciso, apontando os entes geométricos de forma precisa, mas traz um conjunto de ideias a partir do que eles chamam de observações, e um conjunto de ideias que são ideias filosóficas mesmo. A ciência se ampara assim nas observações, mas as observações não têm conteúdo suficiente para formar uma teoria. É preciso que alguém pense e dê ideias, dê formato a essas observações. Então, Hubble observou o que ele entendeu como a expansão do universo. A teoria da objetividade demonstra que não existe expansão, não há expansão do universo. O universo é único, dividido em subsistemas, e ele não se expande. Existe uma expansão que está fora do universo e que irá, evidentemente, criar um outro universo. E aí, a teoria da objetividade já tem uma confirmação científica também pelo último prêmio Nobel, que ele trabalha esse modelo cíclico. Rose trabalha o modelo cíclico, que é o que a teoria da objetividade propõe. O nada é o motor primeiro, é a esfera inicial primeira, ele se expande, forma um espaço universal e forma um primeiro universo. Esse primeiro universo, ele não se expande, ele se transforma internamente. Agora, fora dele, há uma expansão no sentido de formar um universo que será exponencialmente superior a esse primeiro universo. A diferença fundamental entre as ideias apresentadas na teoria da objetividade, nessa terceira via, essa teoria do nada, pode ser em verdade chamada de teoria do tudo, porque de fato quem lê a teoria ou quem acompanhar todas as minhas apresentações verá que ela abarca tudo. Ela se contrapõe, ela se coloca diametralmente oposta à ideia de criacionismo, Deus como móvel de todas as coisas, móvel inicial, causa inicial de todas as coisas, e ela se opõe diametralmente à teoria do Big Bang por uma série de fatores que são comprovados nessa teoria da objetividade. Eu digo comprovados porque a teoria da objetividade trabalha, como dito, com entes geométricos, e essa apresentação desse modelo trazem corroborações que são científicas. Olha o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a teoria da objetividade é um modelo geométrico, filosófico, racional, mas que trabalha com geometria básica. E essa geometria é uma linguagem matemática. Essa geometria é uma linguagem matemática. Então, quando o cientista Albert Einstein, que era um físico, desenvolveu seu modelo de teoria da relatividade, o que ele estava fazendo é colocando em um modelo, através do desenvolvimento de equações complexas, que são demonstrações de uma realidade geométrica, o que ele imaginava, o que ele pensava. Ou seja, Albert Einstein é um pensador. Quem encara Albert Einstein como cientista está equivocado. Einstein, em sentido estrito, era um pensador. Cientista, claro, ele é um cientista, mas entenda o que eu estou querendo dizer. De modo estrito, Albert Einstein era um pensador. Era um homem que tinha uma apuração de visão do universo aguçada e que dominava instrumentos de matemática e de física. E ele usou esse domínio que ele tinha da matemática e da física, ele dominava esse instrumental para demonstrar dentro de um modelo teórico aquilo que ele acreditava. Então ele era um pensador. Estritamente falando, Albert Einstein não foi um cientista, ele foi um pensador. Hubble, esse era cientista, ele estava observando, ele estava testando. Então Einstein estritamente não era cientista, era um pensador, mas ele se apoiava em observações realizadas pelo conjunto de outros cientistas que traziam resultados para ele de aferições que foram realizadas e que deram suporte ao seu modelo de teoria da relatividade. O diferencial da teoria da objetividade, essa terceira via, essa teoria do nada ou teoria do tudo que eu agora apresento em relação à teoria científica, está no instrumental. Então, quando a teoria da objetividade demonstra entes geométricos, demonstra verdades que são regras geométricas,
absolutas ou relativas. Quando a teoria da objetividade demonstra um modelo geométrico de expansão, eu estou falando que demonstra, eu não estou dizendo que ela propõe e se cala, eu estou dizendo que ela demonstra. Todos os termos postos dentro da teoria da objetividade são termos demonstrados no modelo. Então, eu tenho um comentário porque a teoria da objetividade foi escrita e depois eu desenvolvi alguns comentários acerca dessa mesma teoria. No momento, eu estou com 9 comentários, sendo que o último desses comentários gerou um novo trabalho, um novo livro, que é comentário número 9, a teoria da objetividade e a esfera perfeita, certo? E nesse trabalho, a esfera perfeita, as apresentações são geométricas, são um modelo geométrico. Então, tudo que a teoria da objetividade fala ou propõe está amparado em lógica geométrica racional. Tudo que a teoria da objetividade fala ou propõe, em grande parte existem testes científicos de conhecimento público e notório que já foram apresentados pela ciência. Então, a teoria da objetividade é corroborada por um modelo matemático, geométrico, e aí tem uma linguagem matemática que a humanidade ainda não conhecia. É muito simples e óbvia. Por isso que também, na teoria da objetividade, as suas verdades matemáticas são chamadas de obviedades. Eu resolvi denominar essas verdades matemáticas de obviedades porque elas são óbvias, elas são muito simples, mas é uma simplicidade que traz uma complexidade porque ela não está inserida dentro da linguagem convencional matemática nossa humana. Então, são simples, mas a humanidade não desenvolveu. Então, a complexidade nasce daí. Quando nós conhecemos algo com intimidade, esse algo se torna simples para a gente. Agora, quando nós não conhecemos algo, por mais simples que esse algo seja, então aquele algo desconhecido se torna complexo. Então, a teoria da objetividade traz uma linguagem simples, óbvia. São obviedades geométricas, matemáticas e racionais, mas que a humanidade não tinha desenvolvido. A teoria da objetividade desenvolveu e demonstra. E esse modelo traz em seu bojo verdades corroboradas dentro desse próprio corpo teórico, por esse conjunto de verdades matemáticas, geométricas e racionais, e que encontram também amparo em testes científicos de público e notório conhecimento. Então, a teoria da objetividade, ao meu ver, já está comprovada. Ao meu ver, a teoria da objetividade já está comprovada porque as teorias mais aceitas pela ciência não tiveram o cabedal, não tiveram o conjunto de corroborações que a teoria da objetividade tem em um único corpo. Eu estou dizendo isso, eu vou repetir o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a teoria da objetividade, a terceira via, a teoria do nada ou a teoria do tudo, possui um conjunto de corroborações, não só dentro do seu corpo geométrico, matemático e racional, mas também uma série de corroborações trazidas pela ciência humana. Então, vejam bem, a teoria da objetividade não se admite como teoria científica. Ela não nasceu como teoria científica, ela nasceu como teoria de um pensador. Ou seja, a teoria da objetividade é um conjunto de regras racionais que criam um modelo geométrico. Esse modelo geométrico tem uma linguagem geométrica que dão corroboração a esse modelo, porque as peças se encaixam perfeitamente. Então, Albert Einstein desenvolveu lá a teoria da relatividade geral. Então, as equações que ele desenvolveu encaixam dentro daquele entendimento racional do que foi proposto, né? A teoria da objetividade, a terceira via, a teoria do nada, apresenta um modelo que não utiliza a linguagem matemática humana convencional, mas utiliza um modelo de linguagem geométrica e racional que se demonstra e que por isso se impõe, porque qualquer ser humano que tenha um desenvolvimento intelectual razoável poderá aferir as verdades postas pela teoria da objetividade. E aí não para aí. A teoria da objetividade vai adiante, porque ela traz
também corroborações de testes realizados pela ciência humana. Testes realizados pela ciência humana dão conta de que a teoria da objetividade é a pedra angular que irá separar o conhecimento humano acerca do surgimento do universo. Seguindo o sumário, após o capítulo 3, que trata da lógica geométrica primitiva existencial, onde é apresentada a sexta verdade absoluta, a questão dos quadrantes da dimensão existencial e o conceito de espectro, que é um conceito importante. Esse conceito de espectro remete muito ao que na ciência moderna hoje se chama de multiverso. Veja só, o universo é único, como é demonstrado na teoria da objetividade, mas esse universo é composto por subsistemas. A teoria da objetividade irá demonstrar a expansão de um ponto primeiro, lógico e matemático. Essa expansão forma o espaço universal. Esse espaço universal é composto por 4 dimensões e dentro de cada uma dessas dimensões surgem aglomerados existenciais denominados de espectros. Esses espectros, dentro da teoria da objetividade, podem ser considerados sim multiversos, porque cada um existe enquanto individualidade. É tratada a questão da lógica da subjetividade, onde são demonstrados os modos como os sistemas materiais são formados. Então é demonstrado ali, como eu disse, esses entes geométricos, a formação geométrica de uma unidade de memória. E aqui vale já introdutoriamente falar que a unidade de memória para a teoria da objetividade demonstra a formação do átomo de hidrogênio. Então o capítulo 4 trata dessa lógica geométrica da formação da unidade de memória. E essa demonstração é feita pontualmente, não existe aqui apresentações sem fundamentação geométrica. Depois, nesse capítulo 4, é demonstrado o elemento transcendente. O elemento transcendente tem o significado de radiação, que é o conhecimento que se forma dentro do universo. E aqui é algo muito importante, porque as teorias físicas, científicas, não tratam da questão da transmissão do conhecimento. Não se fala de transmissão de conhecimento. E dentro da teoria da objetividade, esse fato é muito bem destacado, porque não é possível existir um universo sem a transmissão de conhecimento. Não é possível existir uma formação universal sem a transmissão de conhecimento. Isso é um pilar fundamental de qualquer teoria, e as teorias propostas até então não trazem a questão da transmissão do conhecimento. Então, dentro da terceira via, que é a teoria da objetividade, além dos fatos geométricos serem apresentados, é apresentado também o que é o conhecimento, o que é o conhecer, o que é o conhecer, o que é a transmissão da informação. A teoria trabalha com isso. A teoria demonstra o que é a transmissão da informação. Então, esse é um ponto fundamental e é um ponto que eu repito sempre, sem o qual o universo não pode existir. O universo não pode existir sem a transmissão do conhecimento, sem a transmissão, sem o trânsito da informação. Então, aqui já fica uma obviedade, e aí não é uma obviedade absoluta, mas uma obviedade decorrente, porque a teoria da objetividade trabalha com verdades absolutas, como eu já disse, e verdades decorrentes, que são verdades que podem ser relativizadas dentro da existência. Mas a teoria da objetividade vai trazer essa questão da formação do conhecimento, da transmissão da informação, como algo fundamental. É preciso fundamentação de ordem lógica, e a teoria da objetividade faz isso. Agora, não faz somente propondo, ela faz propondo e ela faz demonstrando. Seguindo aqui a apresentação do sumário, após a apresentação do elemento transcendente, a teoria fala sobre o surgimento do plasma secundário. Veja bem, a teoria da objetividade, ela demonstra que o espaço universal foi formado a partir da expansão das faces do ponto antagônico, e essa expansão formou filamentos. Esses filamentos se expandem e formam o espaço universal, e a partir daí, da formação desse espaço universal, é que as unidades atômicas começam a ser formadas a partir da conjugação desses filamentos
ou seja, tudo é transformação do próprio espaço, tudo é transformação do próprio espaço. Então as unidades atômicas que surgirão, como é demonstrado na teoria, são compostas por esses filamentos que compõem o espaço primordial. Esse plasma secundário que a teoria da objetividade trata já é um momento posterior ao surgimento do universo, após a demonstração da forma como as unidades de memória, que são átomos de hidrogênio, são formados. Esse plasma secundário já é um segundo momento, quando o universo surge, de acordo com o que é demonstrado na teoria da objetividade. Não há unidades atômicas, não existem unidades atômicas. Então o universo surge no que ali é chamado, dentro da teoria, de instante zero, ou seja, o instante zero é aquele instante onde o universo se formou a partir da expansão do nada. Desse instante zero em diante, o tempo existencial começa a ser contado. Veja, antes do surgimento do universo, não havia tempo e não havia espaço. Por isso que, dentro da teoria da objetividade, esse momento anterior ao instante zero, ao instante que o universo é formado, é chamado de tempos antagônicos. E ele é chamado de tempos antagônicos porque ele é um tempo contraditório, no sentido de que aquele ente geométrico primeiro, ou seja, esse motor imóvel primeiro, precisava ocorrer de modo eterno, mas esse motor imóvel primeiro precisava expandir as suas faces para formar um universo. Mas esse motor imóvel primeiro, que no nosso caso, diferente da lógica aristotélica, é uma unidade, é uma esfera, esse elemento primeiro e sua expansão não existe enquanto unidades lógicas. Por que não existem enquanto unidades lógicas do ponto de vista existencial? Do ponto de vista eterno, são lógicos. E é demonstrada essa lógica matemática. Mas do ponto de vista da existência universal, não, eles não são lógicos, eles são contraditórios. Por que são contraditórios? Porque para existir universo é preciso haver espaço e é preciso haver ao menos uma unidade. Ou seja, para haver conjunto universal, para haver existência, melhor dizendo, é preciso que haja um universo formado com ao menos uma unidade existencial dentro. Isso nós aprendemos lá no jardim de infância. Ou seja, um conjunto é vazio se não há nenhum elemento dentro. Se eu tenho um espaço sem nada dentro, ele é vazio. Mas se eu tenho um espaço com algo que compõe, que está contido dentro desse espaço, aí eu tenho uma existência, eu tenho uma forma universal existencial. E é isso que a teoria da objetividade demonstra. Ela mostra como esse nada, esse ponto esférico inicial, se expande no final dessa expansão. O instante zero da formação do universo. O universo surge. Esse surgimento do universo significa o surgimento do espaço, que foi formado a partir do nada. E dentro desse espaço precisa existir uma primeira forma, precisa ocorrer uma primeira forma de existência para que se diga que a existência universal está composta. Eu não poderia dizer surge o universo, surge o espaço universal e dentro dele não há nada, eu voltaria ao ponto zero. Então a teoria da objetividade demonstra, a partir desse modelo expansivo proposto, que o espaço universal é formado e simultaneamente a esse espaço formado surge a primeira unidade de existência. E essa primeira unidade de existência que surge dentro do universo é uma unidade de memória. Esse termo de unidade de memória precisa ser muito bem fixado, porque ele é o tempo todo trabalhado dentro da teoria da objetividade. Essa questão da memória, e aí a memória mesmo no sentido de conhecimento e aferição de uma realidade geométrica. A memória é uma questão lógica de existência dentro do universo. Eu não posso ter transmissão de conhecimento se eu não tenho unidades de memórias. E as unidades de memórias não podem ser só um conceito vazio, elas precisam de forma geométrica. Tudo que existe, veja bem o que estou falando, tudo o que existe precisa de uma forma geométrica. Não basta eu dizer que é uma força. Eu posso usar como os modelos atuais falam da força, mas não dizem que força é essa, não dizem como é que essa força
existe enquanto forma? Porque todas as coisas precisam de forma geométrica. E quando o universo surge, ele surge como um espaço universal, e dentro desse espaço universal existe uma primeira forma de existência, que é a memória embrionária. A partir desse conjunto, espaço formado, e dessa memória embrionária são formadas as unidades de memórias, que são os átomos de hidrogênio de única esfera, denominados pela ciência de prótyon. Então, os filamentos que surgiram durante a expansão do nada formam o espaço universal. Esses filamentos, a partir do instante zero, começam a ser absorvidos por essa memória embrionária e se transformam em átomos de hidrogênio de uma única esfera, denominada de prótyon pela ciência. Ao final dessa formação das unidades de memória, e aí essas unidades de memória são apresentadas, o modo como essas unidades de memória são formadas são apresentadas dentro do modelo proposto, sem lacunas, sem intervalos, sem sobressaltos. A apresentação da teoria da objetividade é retilínea, sem sobressaltos e sem lacunas. O modelo é retilíneo, sem sobressaltos e sem lacunas. O modelo da teoria da objetividade é um modelo lógico, geométrico, racional e matemático, que não possui sobressaltos, não possui lacunas. É um modelo retilíneo. Eu estou convencido de que a teoria da objetividade é a teoria do tudo que a humanidade sempre almejou. Eu não tenho mais dúvida, mas eu preciso que outros tantos guardians dessa teoria surjam para que ela tome um corpo universal, como eu falo em um dos comentários da teoria da objetividade, que essa teoria da objetividade possa cumprir o seu papel dentro da existência universal. Então, a teoria demonstra, a partir do que ela chama de trilhos lógicos, como essas unidades de memória são formadas, e ao final desses trilhos lógicos, o universo tem em um instante uma massa atômica primitiva. Veja, no instante zero, o universo não possui qualquer unidade atômica, ela possui sim os filamentos espaciais. Os próprios filamentos que compõem o espaço é que comporão as unidades de memória, que são átomos de hidrogênio. Após esse processo racional, surge uma massa atômica primitiva existencial, uma massa atômica primitiva existencial, ou seja, o universo estará completamente formado, preenchido, melhor dizendo, por uma massa atômica primitiva de hidrogênio contida dentro de um espaço que é chamado de plasma secundário. Então, o quanto que compõe o universo, ou seja, o universo precisa ser formado por algo. Inicialmente, ele é formado por filamentos. Esses filamentos, dentro de um processo chamado de trilhos lógicos, formam as unidades de memórias, que são os átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio irão preencher todo o espaço contido dentro do universo. Então, existirão aí duas substâncias quânticas: o plasma universal, que é o espaço em si, e as unidades atômicas, que são os átomos de hidrogênio que compõem essa massa atômica primitiva existencial. Dentro dessas verdades absolutas só poderão ser compreendidos dentro do modelo lógico apresentado. Então, para você compreender o significado de cada uma das verdades absolutas, da primeira até a última verdade, que é a sétima verdade absoluta, é preciso que você analise a apresentação do modelo para que sua compreensão humana possa decifrar de modo racional que essa apresentação é verdadeira. Então é necessário, não adianta eu lançar aqui o conceito das verdades absolutas, porque eles ficariam desgarrados desse modelo que dão amparo lógico, matemático e racional ao entendimento. Trata depois do quadrante ou dimensão existencial, que são esses conjuntos, subconjuntos contidos dentro de cada dimensão e que contém dentro de si aglomerados
de galáxias. O capítulo 4 trata sobre a lógica da subjetividade, os sistemas materiais. E aí vem a questão da formação geométrica de uma unidade de memória. A teoria demonstra no modelo como essas unidades de memória são formadas. E aí eu repito, sem lacunas, sem sobressaltos, de modo retilíneo. A teoria trata do elemento transcendente, como eu já narrei, que é a transmissão do conhecimento. E esse conhecimento também possui uma forma de transmissão que se caracteriza por uma existência geométrica. A teoria fala do plasma secundário, que é esse plasma que eu narrei, no qual a massa atômica primitiva estará contida. O quanto do universal, fora as estruturas do universo, que a teoria demonstra também que o universo precisa de estruturas lógicas de sustentação. Fora essas estruturas, todo o espaço será preenchido por unidades atômicas. As observações do telescópio James Webb trazem de forma muito clara que o universo não se desenvolveu a partir do que a teoria do Big Bang propõe. As observações do telescópio James Webb trazem de forma muito clara, com imagens muito convincentes, que a teoria do Big Bang não serve para explicar o universo. Agora, as imagens que o telescópio James Webb e também o telescópio Hubble já havia demonstrado, mas que o telescópio James Webb traz com muito mais clareza, é que o universo necessita e possui uma massa primitiva de hidrogênio. Aquelas imagens que aparecem, que se chama popularmente de dedos de Deus, são massas de hidrogênio a partir das quais as galáxias e os sistemas são formados. Então, é uma corroboração da teoria da objetividade, mais uma além de tantas outras que quem lê a teoria ou assistir às apresentações que eu irei fazer aqui irão compreender que existem. E eu entendo que o telescópio de James Webb está corroborando de forma muito forte, todo o corpo teórico apresentado pela teoria da objetividade. Eu já disse que a teoria da objetividade é corroborada pelo próprio modelo geométrico, matemático e racional apresentado, porque ele se encaixa perfeitamente e ele se comprova perfeitamente enquanto modelo, enquanto linguagem matemática. Não é a linguagem padrão, repito, não é a linguagem convencionada pela humanidade, mas é uma linguagem matemática, porque ele trata da geometria, ele trata da existência geométrica de conclusões geométricas. É um modelo matemático, mas é uma linguagem nova. Quem compreender entenderá o que eu estou falando. É um modelo que se comprova pelas apresentações geométricas dentro de uma linguagem geométrica. Outras corroborações tantas existem, mas eu estou falando agora sobre as corroborações, sobre as comprovações que o telescópio James Webb faz. As imagens do telescópio James Webb estão refutando a teoria do Big Bang e estão confirmando a teoria da objetividade. Galáxias com desvio para o vermelho, que não deveriam existir no início do que eles consideram o início, estão considerando como início, da expansão, não deveria existir, ou seja, está comprovando que essa expansão não foi bem como a teoria do Big Bang está falando, está demonstrando isso. E outra coisa que está ficando evidente, que o telescópio James Webb está demonstrando, é que não há expansão do universo. E isso a teoria da objetividade trata de forma muito precisa, muito clara e muito esclarecedora. O universo não se expande. O afastamento das galáxias e do sistema existe. E aí a teoria da objetividade demonstra por que esse afastamento ocorre. E o telescópio James Webb está comprovando que o universo não se expande. O universo não se expande. As galáxias possuem sim movimento, todos os sistemas possuem movimento, porque o movimento é um requisito
existencial. O movimento é um requisito da existência. O movimento é um requisito da existência. Os sistemas estão em movimento. E lá a teoria irá demonstrar como esse movimento das galáxias ocorre e como as galáxias são formadas a partir do que é chamado de correntes lógicas de plasma terciário. Então, no início do universo, após o processo dos trilhos lógicos, uma massa primitiva atômica é formada e, em sequência, a partir de um processo chamado de extrusão, essas unidades de memória começam a se desfragmentar quando são absorvidas pela memória embrionária. E aqui surge mais uma corroboração da teoria da objetividade quanto a observações científicas e a modelos científicos públicos e notórios. É que a teoria da objetividade traz de modo muito objetivo e preciso, não como uma ideia, mas sim como uma demonstração, a existência do que ela denomina de campos magnéticos plasmáticos temporários. Os campos magnéticos plasmáticos temporários a ciência chama de buraco negro. Os buracos negros dentro da teoria da objetividade são elementos fenomênicos, ou seja, são fenômenos que ocorrem dentro da massa quântica universal e que estão ali dispostos no modelo apresentado pela teoria da objetividade. Então, quem puder ler a teoria da objetividade irá verificar que esses campos magnéticos plasmáticos temporários ocorrem enquanto fenômeno dentro do universo e são os buracos negros que modelos e observações da ciência já demonstram. Então, a teoria da objetividade está também confirmada aí, corroborada por esses testes e apresentações científicas. Então, seguindo aqui o sumário da teoria da objetividade, ela demonstra a formação do espaço intergaláctico, o surgimento do plasma terciário e surgimento do plasma alternado total, centrífugo. E aí eu quero fazer já um esclarecimento para o entendimento. O plasma é tomado aqui, é dito o plasma, a teoria da objetividade trata do plasma, mas aí é preciso se esclarecer. Na teoria da objetividade, a nomenclatura plasma significa os filamentos que compõem o espaço. Então, o ponto antagônico se expandiu formando filamentos. Esses filamentos formados antes do surgimento do universo são plasma. Quando o universo se forma no instante zero, só existe dentro do universo plasma primário, que são esses filamentos, ou seja, o espaço formado é composto por essas unidades de filamentos que são os plasmas, que é o plasma, no caso, o plasma primário. Esse plasma primário é uma configuração geométrica mostrada em todo o seu corpo pela teoria da objetividade. A teoria da objetividade não fala assim, tem o plasma, existe o plasma, esse plasma se... Não, a teoria da objetividade demonstra no modelo geométrico o que é esse plasma, o que é esse filamento, como ele se configura, como ele se forma, qual o seu tamanho. E aqui tem uma questão muito relevante. A teoria da objetividade narra que o tamanho do ponto antagônico inicial, ou seja, o tamanho do nada, não tem significado lógico. Ou seja, a teoria diz, tanto faz eu pensar que o nada, esse ponto inicial, essa roda primeira imóvel, que é o nosso ponto esférico, a roda no modelo aristotélico, no nosso modelo é a esfera primordial, o ponto antagônico inicial. Ele não tem tamanho lógico antes do surgimento do universo. Então, não se pode dizer que esse ponto inicial, a partir do qual o universo foi formado, tenha tamanho. Ele não tem tamanho lógico. Tanto faz se pensar que ele seja do tamanho de um átomo, como se pensar que ele seja do tamanho de uma galáxia ou inúmeras galáxias. Não existe dimensão para ele, porque não existe ainda espaço formado. Não existe outro elemento diferente dele para que sirva como referência.
Então, se eu tenho um ponto inicial e esse ponto não possui referência, esse ponto não tem tamanho, eu não posso dizer qual é o tamanho dele, ele não tem tamanho lógico. O tamanho desse ponto esférico inicial só fica revelado, e eu não tomaria nenhum termo revelado, mas ele só ganha significado. Ele só ganha significado quando o universo se forma. Porque aí, quando o universo se forma, e aí o universo formado é significante de existência formada. O que é a existência? É um conjunto, é um universo contendo dentro de si ao menos uma forma de existência. Então, quando o universo se forma, ou seja, o espaço universal se formou, contendo dentro de si a primeira forma de existência, que foi a unidade de memória primária, embrionária, como é denominado na teoria da objetividade. Quando esse universo se forma com a sua primeira unidade de memória, aí o ponto esférico inicial, esse nada, ele ganha um significado quanto ao seu tamanho, porque esse ponto inicial ele está lá no centro do universo e ele tem uma referência maior, que é o próprio universo. Aí ele ganha significado. Aí eu posso dizer aqui sim que a teoria da objetividade demonstra no seu modelo que o átomo de hidrogênio de uma única esfera, o prótio, tem um tamanho muito semelhante ao tamanho da esfera antagônica do nada. Isso considerando o universo formado, porque antes o nada não tinha significado quanto ao seu tamanho. Mas quando o universo se forma, esse significado passa a existir e o tamanho desse nada é semelhante, muito próximo ao prótio. O prótio é quase igual ao tamanho dessa esfera inicial, que foi o nada, mas com um diferencial muito pouco, matematicamente muito insignificante a diferença de tamanho em termos de tamanho. Então, quando a existência surge, vale dizer, quando o universo surge, quando o espaço surge, contendo dentro de si a primeira unidade existencial, que é a unidade de memória, o nada começa a ter sentido enquanto tamanho, porque ele tem uma referência que é o universo, é a sua primeira unidade, e aí esse nada se coloca como o mínimo geométrico e o universo um máximo geométrico. Então o universo é composto por um espaço que contém dentro de si uma primeira forma de existência, que é a unidade de memória, e aí a unidade de memória tem uma construção geométrica também, matemática e racional, demonstrada no modelo, e esse ponto inicial que serviu como causa primeira da expansão desse universo, da criação desse espaço universal, esse ponto inicial ele não desaparece, ele permanece no início, no centro desse universo e deixa de ser contraditório e antagônico e passa a ser um ponto lógico. Então, esse plasma ao qual me refiro, esse plasma, ele significa o espaço. O espaço é que compõe o universo. Esse espaço que compõe o universo, ele tem um significado de plasma dentro da nomenclatura utilizada pela teoria da objetividade. E esse plasma são os filamentos que compõem o espaço. As unidades de memória que surgem, os átomos de hidrogênio, são transformações dessas unidades plasmáticas primárias. Aí depois o espaço universal passa por transformações, ganhando o plasma secundário, ganhando o plasma terciário e depois o plasma alternado total. Esse plasma alternado total é a configuração do espaço, como se pode ver no corpo da teoria da objetividade, nos sistemas existenciais centrífugos. Então, o que formou as esferas celestes foi um processo de centrifugação. O que formou os espectros foi um processo de centrifugações de correntes lógicas de plasma, ou seja, filamentos e átomos de hidrogênio. E essa centrifugação é que foi responsável pela síntese e pela criação das unidades atômicas além do hidrogênio. A teoria da objetividade, sem saltos, sem lacunas e de forma retilínea, apresenta como se dá cada um desses processos
e como esses átomos, além do hidrogênio, são formados. E aí eu digo mais uma vez, a teoria da objetividade não lança uma proposta e deixa em aberto, ela apresenta o modo como é feito. E eu repito, não seria possível que um conjunto de 7 verdades matemáticas absolutas, ditas absolutas, pudessem compor um conjunto retilíneo, lógico e sem lacunas. Uma falácia, um conjunto de falácias composto por verdades falaciosas, não teria o condão de formar um modelo desse nível. Certamente que as peças não se encaixariam. Quem lê a teoria da objetividade e quem tiver o interesse de acompanhar as apresentações que eu irei aqui fazer, até completar toda a apresentação da teoria, toda a demonstração da teoria e sempre fazendo comentários, irá perceber que a teoria não possui lacunas, a teoria não possui sobressaltos. Então um conjunto de falácias não poderia um conjunto de falácias se encaixar ou encaixar suas peças de forma tão perfeita para se demonstrar em um modelo lógico e retilíneo como o universo se formou e como ele continua existindo e como ele promove as condições de funcionamento. Um conjunto de falácias não poderia de forma alguma promover um modelo retilíneo como o da objetividade com corroborações dentro de uma linguagem própria, geométrica e matemática racional, e com corroborações em testes, modelos científicos de conhecimento público e notório. Esse processo de síntese e formação dos elementos atômicos que ocorre a partir dos movimentos demonstrados no modelo da teoria da objetividade é o que a teoria da objetividade chama de formação das unidades de razão. Então veja só, a unidade de memória é o átomo de hidrogênio de uma única esfera, que é o próton. Esse átomo de hidrogênio será a base para a construção ou para a formação de todos os demais tipos de átomos. Então a teoria da objetividade demonstra dentro do seu modelo retilíneo e sem lacunas e sem sobressalto como ocorre a formação dos primeiros elementos atômicos além do átomo de hidrogênio de uma única esfera, demonstrando a formação lógica dos isótopos de hidrogênio, a formação do hélio e a formação de elementos químicos de átomos com até 13 esferas. E aí ela demonstra a formação lógica das primeiras correntes de plasma alternado total que se centrifugam, a ocorrência de elementos com até 3 esferas, que seriam hidrogênio, hélio, lítio, berílio, o boro e o carbono. A teoria da objetividade traz em seu corpo de forma muito lógica como esses elementos compostos por esferas terão um significado de prótons e nêutrons, como é tratado pela ciência. Essa é uma questão interessante e fundamental. Então a teoria não propõe apenas em dizer que esses elementos atômicos são compostos por esferas que representam prótons, nêutrons e elétrons. A teoria demonstra em seu modelo retilíneo, sem lacunas e sem sobressaltos, como as esferas ganham esse significado de nêutron, de próton e de elétron. Então não poderia um conjunto de falácias se encaixarem perfeitamente para trazer explicações que já são corroboradas pela própria ciência, pelo próprio conhecimento científico. Se essas afirmações, se essas verdades absolutas fossem falácias, elas não poderiam se encaixar de modo tão preciso. E aí que entra uma questão muito relevante e interessante. A razão humana é um sistema lógico. Então, quem estudar a teoria da objetividade, quem analisar a teoria da objetividade, poderá, através do seu conhecimento racional, eu não estou falando do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, não. Eu estou falando do conhecimento racional, que é uma lógica que nós, seres racionais humanos, temos inatos a nós mesmos, que é capaz de identificar o que é verdade e o que é falsidade. Então, ao se analisar a teoria da objetividade, o modelo da teoria da objetividade, poderá se verificar
que o modelo proposto e o modo como o modelo propõe a criação dos átomos, a forma como o modelo propõe a criação dos átomos, ele se encaixa de forma perfeita, de modo racional dentro do que foi apresentado lá desde o início da expansão do ponto antagônico. Veja, a teoria da objetividade apresenta esse modelo retilíneo considerando apenas essas 7 verdades absolutas. Então, é inconcebível ou impossível, seria inconcebível, seria impossível 7 verdades falaciosas se encaixarem tão perfeitamente para explicar eventos dentro da nossa existência universal. Então, a racionalidade humana, e aí eu digo, uma questão que eu sempre considero muito relevante é que a ciência possui limitações em suas aferições, porque a ciência ela só pode ser compreendida de modo lógico ou utilizá-la de modo lógico se ela estiver parada na razão. A razão é a causa primeira de todo e qualquer modelo científico. Então, eu não posso ter um experimento sem antes ter a razão como causa primeira desse experimento científico. O experimento científico, como a teoria da objetividade traz de forma muito respeitosa, é importante e é significativo de todo o avanço que a humanidade tem experimentado de forma acelerada nas últimas gerações. Mas esse conhecimento científico, para ter uma maior precisão e para ser inteligível, ele precisa que a razão esteja antes, durante e depois. Antes de qualquer experimento científico existe a razão. Durante o experimento científico, a razão precisa estar presente. E após o resultado do experimento científico, a razão precisa validar esse experimento científico. E aí o que a teoria da objetividade chama de obviedade. Ou seja, a obviedade ocorre onde não é necessário um experimento para dizer que aquilo ali é verdade. Então, a obviedade, e aqui a teoria da objetividade se destaca porque ela não trata dessas obviedades como os filósofos até agora trataram, apenas de modo discursivo, dentro de uma razoabilidade lógica, evidentemente, porque a filosofia também se ampara na razão, mas sem demonstração de um modelo matemático, geométrico, racional, lógico. Então, a teoria da objetividade tem esse diferencial de ter um modelo, e esse modelo pode ser aferido pelas unidades de razão, ou seja, nós, seres humanos racionais, temos capacidade de analisar essa teoria e verificar que ela é verdadeira em todos os seus termos. E tudo, na verdade, que for composto de átomo é uma unidade de razão para a teoria da objetividade, e isso é demonstrado lá de forma lógica, matemática e racional. Após essa apresentação da formação das unidades de razão, que é o surgimento dessas unidades atômicas, a teoria passa a apresentar o que ela denomina de elementos fenomênicos. Veja só, esses elementos fenomênicos narrados pela teoria da objetividade não são elementos quânticos. Quando eu falo elemento quântico, eu estou me referindo a aquilo que compõe o quanto do universo, ou seja, aquilo que compõe o espaço e a matéria do universo. Então, os filamentos plasmáticos que compõem o espaço inicial do universo no instante zero são elementos quânticos. As unidades de memória que são formadas dentro da memória embrionária, se traduzindo em átomos de hidrogênio de única esfera, são elementos quânticos, porque eles compõem o quanto do universo. O universo é uma esfera perfeita composta por um quanto. Esse quanto é o espaço, e esse espaço se transforma inicialmente ele começa como um plasma primário, que se transforma em unidades de memória, e aí eu terei as unidades de memória mais o plasma secundário e o plasma primário. Depois, essas unidades de memória se transformam em unidades de razão, e aí eu terei o plasma primário,
o plasma secundário e, como se verifica dentro da teoria da objetividade, também o plasma terciário a partir de uma extrusão, e terei também as demais unidades atômicas compondo o quanto do universo, ou seja, o que compõe o espaço do universo, porque as próprias unidades atômicas são transformação do espaço na teoria da objetividade. Então, os elementos fenomênicos, eles não compõem o quanto do universo, ou seja, eles não formam aquilo que compõe o universo. Os elementos fenomênicos, eles representam a interação dos elementos quânticos do universo. Repito, os elementos fenomênicos trazidos pela teoria da objetividade revelam a interação entre os elementos que compõem o quanto do universo, ou seja, entre o espaço e entre as unidades atômicas. E aí podemos considerar também já as unidades subatômicas, porque os átomos podem sim se desfragmentar e coexistirem dentro dessa massa quântica universal. E aqui eu repito, não poderia ser possível ou não seria possível que um conjunto de falácias trouxessem dentro de um corpo, dentro de um modelo retilíneo, sem lacunas e sem sobressaltos, um conjunto tão amplo de demonstrações, de corroborações que são apresentadas. Não seria possível. Então, os elementos fenomênicos que a teoria da objetividade traz são corroborações desse modelo teórico, apresentadas dentro do corpo do próprio modelo. Por que são corroborações? Porque essas 7 verdades absolutas são utilizadas para a apresentação desses elementos fenomênicos. Todas as apresentações dentro do corpo teórico da teoria da objetividade trazem as 7 verdades absolutas como fundamento. Os pressupostos fundamentais da teoria da objetividade, como foi dito no início, são essas verdades absolutas. E tudo o que é dito dentro dessa teoria traz como fundamento esses pressupostos, essas verdades. Esses elementos fenomênicos narrados pela teoria da objetividade, eles são todos compostos, são todos explicados, são todos fundamentados, são todos ditos a partir dessas 7 verdades absolutas. E esses elementos fenomênicos são corroborações dentro do corpo da própria teoria e corroborações também a partir de demonstrações científicas. Porque a ciência já traz em seus modelos e seus experimentos a ocorrência desses fenômenos. E a teoria da objetividade faz essas apresentações desses fenômenos com base apenas nessa lógica que ela mesma trouxe. Então, a teoria da objetividade não inventa esses fenômenos. Ela demonstra essa ocorrência a partir do que as 7 verdades narram. Então eu repito, não poderia um conjunto de falácias ter tal proeza ou ter tal capacidade de explicar de forma tão clara, tão objetiva, sem sobressaltos e sem lacunas, um conjunto de fenômenos tão amplos. E esses fenômenos que a teoria da objetividade traz, ou seja, esses elementos fenomênicos que a teoria da objetividade demonstra para apenas um conjunto de verdades absolutas, são a temperatura, a luz, a eletricidade, o magnetismo e o eletromagnetismo, o som, buracos negros, as cores, o pensamento. Então, esse conjunto de elementos fenomênicos não poderiam ser descritos com amparo em 7 premissas lógicas e matemáticas, que são as verdades absolutas, se essas verdades não fossem verdadeiras. Não se encaixariam, as peças não se encaixariam. É igual você pegar um conjunto de brinquedo Lego de peças que não se encaixam e tentar formar algo. Esse algo vai ficar torto, não vai dar certo. Então, quando eu pego essas peças demonstradas pela teoria da objetividade e olho desde lá do ponto antagônico até o momento atual da apresentação desses elementos fenomênicos, quando eu pego essas peças e encaixo todas essas peças e demonstro e digo, olha aqui o fenômeno, eu estou corroborando. O modelo se autocorrobora, e mais do que isso, o modelo traz corroborações externas, ou seja, testes científicos
Modelos científicos corroboram o que a teoria da objetividade demonstra de modo lógico, racional, sem sobressaltos e sem lacunas. No encerramento da teoria, a teoria apresenta a sétima verdade absoluta, e aí eu também não irei conceituar aqui a sétima verdade absoluta, mas quero dizer que eu já, dentro desses comentários, de uma forma ou de outra, eu já falei sobre ela, mas é preciso ler a teoria ou assistir as apresentações para entender o que é essa sétima verdade absoluta. E o capítulo 5, a teoria trata da era das unidades de inteligência. De modo real, não é uma coisa aceitável dentro da comunidade científica de que haja inteligência no cosmos, que o cosmos precisa ou logicamente possui uma inteligência além da inteligência biológica que nós temos. E aí eu me deparo novamente com o que a teoria da objetividade narra como sendo o cientificismo, ou seja, a ciência está aí, a ciência é no instrumental da humanidade necessário, que precisa avançar sempre. Nós precisamos da ciência, mas a ciência precisa ter um parâmetro diferenciado do cientificismo. E eu chamo de cientificismo aquela crença de que apenas testes, apenas experimentos podem demonstrar a existência de algo. Então, a teoria da objetividade narra que dentro desse processo de formação dos espectros, que é composto por unidades galácticas, surgem unidades de inteligência. Essas unidades de inteligência são formadas a partir da acumulação do conhecimento subjetivo. Esse conhecimento subjetivo surge a partir do processo de centrifugação de modo exponencial dentro do universo. E essas correntes atômicas serão capazes de acumular exponencial nível de conhecimento, e aí a verdade subjetiva contida dentro desses elementos atômicos compostos enquanto unidades existenciais atômicas serão capazes não só de absorver e de formar conhecimento, mas também de tomarem posturas políticas dentro do universo. Quase todos os pensadores da humanidade antes da ciência moderna tinham esse fato como verdade. E quase todos os pensadores da humanidade, eu repito, antes da ciência moderna tinham essa questão da inteligência universal como verdade. A ciência moderna ou os seus principais representantes, dentro de uma forma que eu considero dogmática, abandonaram essa premissa de uma inteligência ou de várias inteligências, porque a teoria da objetividade não trata de uma única inteligência universal, surgirem dentro do universo. Alguns modelos filosóficos trazem essa inteligência universal no início de todas as coisas. A maioria, na verdade, traz a inteligência universal no início de todas as coisas, e outras trazem no desenvolvimento das coisas. O próprio modelo aristotélico não traz uma inteligência no início de todas as coisas, porque a causa primeira de Aristóteles foi o motor imóvel. Então, se Aristóteles acreditava em uma inteligência universal, essa inteligência surgiu depois do motor imóvel, não antes dele, não foi causa. Para pensadores, filósofos da corrente religiosa, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o motor primeiro, a causa primeira é uma inteligência divina. Para a teoria da objetividade, para essa terceira via, essa terceira teoria que eu estou apresentando, a causa primeira é a esfera eterna, denominada aqui de nada, que se expande e forma o universo. Esse universo passa por processos de transformação, e esse processo de transformação
que leva em consideração a transmissão do conhecimento e a formação do conhecimento. O conhecimento transita dentro do espaço quântico que compõe o universo. Esse conhecimento é formado pelas unidades atômicas, esse conhecimento é absorvido pelas unidades atômicas e esse conhecimento é transmitido pelas unidades atômicas. E isto está demonstrado dentro do modelo da teoria da objetividade. Essas unidades atômicas, quando estão dispostas em um sistema, seja uma galáxia, por exemplo, a galáxia está contida dentro de um espectro, como aqui foi dito, introdutoriamente, mas quando uma galáxia começa a adquirir um nível de conhecimento de tal ordem, de tal grandeza, que ela começa a ser capaz não só de reconhecer, ela começa a ser capaz não só de reconhecer, de identificar esse conhecimento que está contido dentro do seu próprio corpo, mas ela também começa a ter possibilidades de fazer modificações políticas, e aí eu já estou aqui falando de unidade de inteligência dentro do corpo, do seu próprio corpo geométrico espacial. Então, o entendimento que precisa ficar bem claro é que a teoria da objetividade traz dois tipos de verdades: verdades absolutas e verdades relativas. As verdades absolutas são os fundamentos que criam o próprio universo. As verdades relativas só passam a existir após o surgimento do universo. Essas verdades relativas ocorrem porque, como é demonstrado dentro do corpo da teoria da objetividade, de forma retilínea, sem sobressaltos e sem lacunas, essa subjetividade, essa verdade subjetiva, essa verdade relativa que surge dentro do universo, ocorre porque, a partir do surgimento do universo, começa a ter dois fatores que são determinantes na formação desse conhecimento subjetivo, que são a aleatoriedade. As verdades absolutas que criaram o universo não possuem aleatoriedade, ela se impõe de modo matemático e objetivo. E outro fator que surge após a formação do universo é a relatividade da absorção do conhecimento. Veja, a teoria da objetividade traz que o universo, quando surge, a partir do instante zero, começa a acumular dentro das unidades atômicas informação, conhecimento. E conhecimento nada mais é do que as imagens externas a cada unidade. Então, os átomos de hidrogênio de única esfera, como elementos primeiros, começam a absorver de forma condensada dentro de si conhecimento. E o conhecimento que há não é outro. O conhecimento que há são as imagens externas. E a teoria da objetividade demonstra isso em seu modelo de modo muito preciso, lógico e geométrico. Não é uma ficção, não é uma narração ficcional, é uma realidade geométrica demonstrada. Então, a teoria da objetividade demonstra que, após o surgimento do universo, surgem dois fatores determinantes que são fundamentais para o surgimento das unidades de inteligência, que são a aleatoriedade dos movimentos das unidades e relatividade na absorção dos conhecimentos existentes. E os conhecimentos são as imagens. As unidades de memória, quando começam a existir dentro do universo a partir dos trilhos lógicos, elas absorvem um conhecimento muito parecido, porque a imagem que existe é das próprias unidades de memória. Mas na medida que o universo avança em suas correntes lógicas de plasma e matéria atômica, a diversificação dessas imagens começa a ser exponencialmente aumentada. Esse exponencial aumento da
da diferenciação e da quantificação das imagens, irá formar um conhecimento diferenciado dentro de cada estágio lógico de desenvolvimento do universo. Quando essas unidades atômicas estão num estágio de formação, subsistemas contidos dentro desse próprio universo, e quando essas unidades atômicas em conjunto espectral possuem exponencial nível de conhecimento subjetivo, de verdade subjetiva, partes dessas unidades atômicas contidas em correntes lógicas alternadas serão capazes não só de formar, de absorver e de transmitir esse conhecimento, elas serão também capazes de tomar posturas políticas. Dentro do espaço universal. Essa postura política das unidades atômicas contidas em sistemas existenciais promoverão o surgimento das unidades de inteligência. A teoria da objetividade não traz esse entendimento como dogma. A teoria da objetividade traz esse entendimento como decorrência lógica do que é apresentado no corpo da teoria. Então, uma massa de átomos que tinha exponencial grandeza, exponencial nível de conhecimento contido dentro de si, será capaz de tomar posturas políticas, e aí o universo deixa de ter uma construção puramente objetiva e passa a ter também, não uma construção do universo, mas aí porque o universo já está construído, na verdade num estado avançado de sua construção, mas ele no estágio posterior, em um estágio posterior à sua construção, dentro do seu desenvolvimento, surgem unidades de inteligências. E aqui a minha crítica ao cientificismo, porque a ciência moderna, e só a ciência moderna, porque todo conhecimento científico anterior considerava essa existência, surgem unidades de inteligências que são maiores que a inteligência humana e que estão dispostas dentro do universo. E aqui eu faço a ressalva de que essas unidades de inteligência trazidas pela teoria da objetividade não são Deus. Por isso, a teoria da objetividade trata de unidades de inteligência. E aí a crítica que se faz ao cientificismo, porque uma espécie de dogma dentro daqueles que são promotores do conhecimento aceitável como científico, não trazem essa possibilidade e na verdade fazem questão de negá-la como forma também de domínio de um poderio dentro dessa contextualização de demonstrar aquilo que é verdadeiro, que é falso. Então eu acho que a ciência moderna caminhou para trás quando abandonou essa possibilidade e quando muitas vezes não deixa essa possibilidade em aberto e na verdade afirma que ela não é factível. Então, se eu não posso provar, eu não posso negar. Eu só posso negar se eu posso provar que não existe. E infelizmente o que eu narro como cientificismo trata de forma dogmática essa questão. Então a teoria da objetividade traz sim esse entendimento de que surgem dentro do universo unidades de inteligência. E essas unidades de inteligência irão ser capazes de tomar posturas políticas dentro da transformação do universo. A teoria da objetividade encerra então apresentando os elementos fenomênicos, os sistemas existenciais como elementos fenomênicos, os sistemas existenciais onde as unidades de inteligências irão promover a transformação da massa atômica em sistemas inteligíveis. E a teoria da objetividade também trata evidentemente das questões fenomênicas espirituais. Na verdade, o espírito tratado pela teoria da objetividade é uma demonstração lógica da natureza atômica, das suas interações com o meio. E aí a teoria da objetividade traz como elementos fenomênicos espirituais a cultura, a fraternidade e o amor. A cultura seria subdividido
em elementos espirituais denominados de filosofia, religião, ciência, artes e ideologia política. Eu espero ter introduzido aqui essa teoria da objetividade e eu conclamo aqueles que tiverem interesse que leiam a teoria ou que assistam aos vídeos que eu irei narrar aqui com comentários. Com o auxílio das inteligências artificiais eu irei narrar a teoria e irei comentar, irei pontuar e estarei à disposição da comunidade para realizar esclarecimentos que se possam fazer necessários. Muito obrigado, até a próxima.